Edson Campeão do Alvorecer. Erramos. O de Altaúfo Alves com o Petrônio, ele cantaria toda esta beleza em 2 minutos e 41 segundos. Mas o tempo não dá. Está absolutamente esgotado o tempo. Fica para amanhã. Grande Petrônio, para amanhã, 5h44. Olha, amigos, final deste espetáculo começado exatamente às 4 da matina, 4 da madrugada, com Aquarino e Itamar Jardina. Estou bem do seu lado. O talento faz a diferença. Lá na estação Amplitude Modulada, técnico brilhante, este favo de mel, esse mel de abelha de criatura. Como é o nome dele? É o Ariano Carlinho Luiz. Ele é nosso irmão. É nosso irmão em Cristo Jesus Nazareno. Transmissores com Diogo, Afonso, Antônio e Francisco na área do DI, onde está a instrumentação da radiodifusora. E você está aí, prezado amigo, companheirão dessas madrugativas todas, bravo companheiro. Nós temos que agradecer mais uma vez a sua muito honrosa audiência, a sua eclética e brilhante presença nesta madrugada, nesta plateia iluminada e crescente, só de amigos na madrugada. Desejando um amigo a continuação de um sábado muito feliz e um Natal pleno de paz, de amor, de entendimento, de luz. Certo, amigo? E aqui nós acrescentamos, nós não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo e Nossa Senhora Aparecida. Imediatamente a lindíssima oração da manhã. E depois dela, o jornalista Eduardo da Silva Paula, que já trabalhou avidamente, decididamente, inteligentemente na formatação de um jornal prático, versátil, enxuteagem, onde a notícia tem mais força e mais credibilidade. Ele mesmo vai conduzir a apresentação deste noticioso. Bom dia, amigos, e até mais ver com a graça de Deus. Bom dia. Bom dia. Avião de pequeno porte cai perto do aeroporto de Tabatinga, matando 3 de seus ocupantes. O único passageiro a sobreviver ao acidente será trazido a Manaus em UTI aérea. Detran lança campanha educativa para evitar acidentes com vítimas fatais nas festas de fim de ano. Universidade do Estado do Amazonas anuncia para a próxima segunda-feira o início do prazo para a matrícula dos aprovados em seu vestibular. Secretaria de Estado de Saúde informa que já está tomando as medidas necessárias para o pagamento dos terceirizados que prestavam serviço nas unidades de saúde do Estado. Loterias da Caixa. Ela acumula e Loto Fácil tem 8 ganhadores. Seleção brasileira feminina termina a temporada na nova posição no ranking da FIFA. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anuncia devolução de 100 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Construtora Odebrecht está sendo investigada em quase todos os países da América Latina. Ex-presidente Dilma Rousseff pode ser presa a qualquer momento. A justiça americana acusa a ex-presidente de receber 50 milhões de reais em propina e pode pedir a sua prisão. Assassino de policial militar vítima de latrocínio no Tancredo Neves são presos por policiais da 24ª SICOM. Estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora, 5h52 em Manaus. Previsão do tempo. Eduardo, o tempo em Manaus. O Instituto Climatempo volta a prever muita chuva para a capital amazonense neste sábado. 22 milímetros é a previsão para hoje. A probabilidade de que isso aconteça é de 60%. A previsão é do Climatempo. Segundo este instituto, a máxima de hoje não deve ultrapassar os 29 graus centígrados. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aumenta para 32 graus centígrados a máxima de hoje. O dia terá período de nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora do dia, de acordo com o Climatempo. Já o IMET prevê que o sábado será nublado a encoberto com pancadas de chuva durante o dia e apenas nublado à noite. O CPTEC-INPE prevê 30 graus de temperatura máxima. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos também fala em pancadas de chuva de curta duração que poderão vir acompanhadas de trovadas a qualquer hora do dia. A madrugada chega ao fim com 23 graus de temperatura e umidade relativa do ar em 73%. As águas do Rio Negro subiram mais 12 centímetros nas últimas 24 horas. Sua cota em relação ao mar está agora em 17 metros e 72 centímetros. Aeroportos Eduardo Gomes de Militar de Juricaba
operam sem restrições no momento. Sábado, 24 de dezembro de 2016. Véspera de Natal. Dia das Santas Émina e Adélia. Hoje também se comemora o Dia do Órfão. Resumo da história. Fatos acontecidos nesta data. Estreava em 1871 a ópera Aida. O Visconde de Indaiatuba reclama da infiltração de comunistas em sua fazenda de Amparo, em São Paulo, em 1871. Era realizada a primeira emissão radiofônica pelo canadense Reginald Aubrey Fessenden. Revolta da Chibata, prisão de João Cândido e mais 17 revoltosos na Ilha das Cobras. Outros 441 prisioneiros foram levados para o Acre em 1910. Férias, lei garante o direito de 15 dias a industriários, comerciários e bancários em 1922. O general americano Dwight Eisenhower era nomeado comandante das tropas que desembarcaram na França em 1943. Congelado durante 8 anos, o salário mínimo tinha aumento de 251%, mas isso foi em 1951. A França condenava o terrorista venezuelano Chacal à prisão perpétua em 1997. Morria em 1999 o general João Batista de Figueiredo, um dos presidentes do regime militar. Agora 5h54 em Manaus. De acordo com a portaria número 140, publicada nesta sexta-feira, a Secretaria de Estado de Cultura determina os horários de funcionamento dos espaços culturais de domínio do governo do Amazonas. Segundo o secretário de Cultura, Robério Braga, além do artigo 109 do inciso 18º, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da administração pública, será considerado ainda a necessidade de pequenos reparos nestes locais. De 1º a 30 de janeiro, os espaços listados a seguir estarão abertos ao público e para visitação turística, de acordo com os horários especificados. A Biblioteca Pública do Amazonas e a Biblioteca Braille atenderão de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, enquanto o Centro de Artes Visuais, a Galeria do Lago, funcionará das 16 às 19 horas de terça a domingo. Símbolo da cultura do estado, o Teatro Amazonas funcionará de terça a sábado, de 9 às 14 horas. Vale lembrar que, em comemoração aos 120 anos do teatro, nenhum amazonense paga o valor referente à visitação, enquanto às terças-feiras a gratuidade é estendida a todos. A partir do dia 17 de janeiro, o Palacete Provincial, o Museu Casa Eduardo Ribeiro e o Centro Cultural Usina Cheminé passam a receber o grande público sempre das 9 às 14 horas, de terça a sexta-feira. Segundo a portaria publicada pela Secretaria de Cultura, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Centro Cultural Palácio da Justiça, Centro Cultural Palácio Rio Negro, os teatros de difusão Jorge Bonatti, Américo Alvarez, Instalação James Medeiros e Luiz Cabral, as bibliotecas Genesino Braga, Emílio Vaz e Biblioteca das Artes funcionarão apenas internamente e não atenderão o público durante todo o mês de janeiro. As salas de leitura, localizadas dentro do Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, no Santo Antônio, e Centro de Convivência do Idoso, na Aparecida, também aproveitarão o mês para realizar pequenos reparos no local, reabrindo para atender o grande público a partir de fevereiro. Para mais informações sobre outras ações, projetos e atividades desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Cultura, acesse o Facebook com ok./Cultura Amazonas e o portal da Cultura no www.cultura.am.gov.br. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM de Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna, em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda. Rio Madeira de Manicoré. Almeida FM Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM Canutama. Anamã FM de Anamã. Urucará FM Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência Maués. Tupã e Eu e Você FM em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. Nós 6 irmãos no Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, na Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom, em Iranduba.
Diretor do SAAI de Iranduba apela aos usuários para que paguem as suas contas de água em atraso. Ele justifica que a autarquia precisa do dinheiro para pagar o 13º e o salário de dezembro dos servidores. Vamos aos detalhes com J. Rai. Faltando uma semana para terminar o ano de 2016, os 34 servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iranduba, SAAI, ainda não sabem quando vão receber os vencimentos de dezembro e o 13º salário. Com uma folha mensal de R$40 mil, a autarquia vive um dos piores momentos desde a sua criação há 10 anos. Segundo o diretor-presidente do SAAI, Eduardo Duarte, mais de 70% dos cerca de 8 mil usuários do sistema de abastecimento de água não pagam as suas contas. Com isso, a arrecadação, que deveria ser de pouco mais de R$120 mil por mês, não dá nem para cobrir as despesas com pessoal. Tem funcionários da autarquia que estão com os salários atrasados desde novembro. A prefeitura, por sua vez, também atolada em dívidas e registrando queda vertiginosa na arrecadação, não tem repassado qualquer tipo de ajuda ao SAAI, como ocorria em outras administrações. A alternativa encontrada pelo diretor-presidente da empresa foi procurar a imprensa e apelar para o bom senso do público consumidor. Porque por trás do corpo do SAAI existem pais de famílias que almejam receber o seu salário no final do mês, seu 10º no final do ano. E mês de dezembro nós temos 3 salários, são novembro, o 10º e dezembro. E a gente não está conseguindo arcar nem com o mês de novembro. E aí fica difícil. E aí a gente pede à sociedade que faça a sua parte, pague a sua conta. Os vencimentos e o 13º salário dos funcionários são apenas uma parte pequena da dívida do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iranduba. O SAAI também deve o aluguel de um carro-pipa no valor de quase R$9 mil por mês e R$6 milhões de energia elétrica. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h mais 5 em Manaus. Até novembro deste ano, 284 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no estado do Amazonas. O número é 13% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Mesmo assim, ainda preocupa o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN-M, que lançou campanha educativa pedindo aos motoristas amazonenses cautela durante os festejos de fim de ano. A campanha tem como tema Não Transforme o Fim de Ano em Fim da Vida e foi realizada em parceria com a Liga Amazonense de Trauma e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que realizaram uma simulação de acidente de trânsito no qual o motorista estava sob efeito de bebida alcoólica. 2 veículos foram utilizados para simular o acidente. As vítimas foram protagonizadas por estudantes de medicina que utilizaram maquiagem para ilustrar as escorregações. Segundo o diretor-presidente do DETRAN-M, Leonel Feitosa, o intuito do simulado é impactar a sociedade para os riscos dessa mistura no trânsito. Esses estudantes lidam diariamente com as consequências que a imprudência no trânsito pode causar. Realizar esse simulado é uma forma de mostrar para a população esses riscos, enfatizou Leonel. Durante o evento foi divulgado o balanço de vítimas de trânsito. Até o final de novembro, 284 pessoas morreram em acidente de trânsito no Amazonas, sendo 202 na capital e 82 em rodovias e no interior do estado. No mesmo período de 2015, foram 223 vítimas fatais na capital e 88 no interior, contabilizando um total de 321 vítimas fatais no estado. Os produtores de mel de abelha sem ferrão do Amazonas estão isentos da taxa de licenciamento ambiental para exercer a atividade. A isenção foi aprovada em Assembleia Legislativa pela Assembleia Legislativa do Estado em meados desse mês. A medida vai fomentar a atividade no estado, já que a licença chega a custar R$1.500 ao produtor rural, que geralmente não tem recurso financeiro suficiente para obter o documento. O entrave da atividade vem sendo discutido desde abril de 2016, quando os produtores de mel de abelha sem ferrão relataram em audiência pública trabalhar de forma clandestina,
pois a Lei Federal Ambiental em vigor regula apenas a criação de abelhas com ferrão e dificulta a comercialização do mel. Os produtores rurais afirmaram ter dificuldade em acessar crédito rural por conta da falta de legislação adequada. A Secretaria Municipal de Saúde prevê a expansão da avaliação neuromotora do pé diabético para mais 90 unidades básicas de saúde no ano de 2017. Atualmente, o município de Manaus já conta com 130 UBSs, incluindo unidades básicas de saúde da família, capacitadas para realizar a avaliação. O pé diabético é uma das complicações mais frequentes do diabetes mellitus, ocasionando desde feridas crônicas e infecções até amputações dos membros inferiores. Para realizar esse trabalho, a Censa capacitou profissionais médicos e enfermeiros de 130 UBSs distribuídas entre os distritos Sul, Norte, Leste, Oeste e Rural. 6:08 em Manaus. O expediente da Procuradoria da República no Amazonas no período de 20 de dezembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017, durante o recesso do judiciário, será cumprido em regime de plantão de 9 às 14 horas. O horário de expediente durante o recesso foi definido pela portaria PR-AM número 215 de 19 de dezembro. As atividades urgentes de atribuição das unidades do Ministério Público Federal em Tabatinga e Tefé serão cumpridas no plantão da PR-AM. O cumprimento do expediente em regime de plantão durante o recesso visa assegurar a continuidade dos serviços essenciais e a movimentação processual necessária no período. Começa na próxima segunda-feira, dia 26, o prazo de recepção de documentos para matrícula da primeira camada, primeira etapa do vestibular e sistema de ingresso seriado SIS 2017, acesso 2016, acesso 2017, da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. A matrícula da primeira etapa será somente para os cursos que terão início das aulas no primeiro semestre de 2017. A recepção de documentos segue até o dia 30 de dezembro. Os candidatos convocados deverão imprimir e preencher o formulário ficha de identificação do candidato, que se encontra disponível no portal da UEA, levando o referido formulário juntamente com a documentação exigida na respectiva unidade acadêmica na qual o curso está sendo ofertado. Caso não sejam preenchidas todas as vagas pelos candidatos convocados em primeira convocação, poderá haver nova convocação dos subsequentes classificados, a qual será realizada de acordo com o edital próprio, o edital de matrícula, a ser divulgado no site www.ea.edu.br e na imprensa local. Os candidatos classificados para os cursos que terão início no segundo semestre de 2017 deverão realizar matrícula na segunda etapa, cujo edital de matrícula será publicado a partir do dia 20 de abril de 2017. Foi promulgada na Câmara Municipal de Manaus, em sessão extraordinária nesta sexta-feira, a reestruturação administrativa do Parlamento Municipal, que diminui salários de algumas diretorias e extingue alguns cargos comissionados. O presidente da Casa Legislativa, vereador Wilker Barreto, do PHS, explicou que a medida é fundamental para que a Câmara esteja preparada para a crise instalada no Brasil. De acordo com o projeto de lei que tramitou com o número 195/2016, estão extintos 9 cargos, 6 de assessores especiais da presidência, um corregedor administrativo, um controlador-chefe e o cargo de diretor de administração. O plenário da Câmara Municipal de Manaus promulgou nesta sexta-feira 23, durante sessão extraordinária, os projetos de lei de autoria da mesa diretora que congelam os vencimentos dos vereadores da 17ª legislatura, período de 2017 a 2010, e do prefeito, vice-prefeito, secretários e subsecretários. Atualmente, o salário do prefeito é de 18 mil. O vice-prefeito tem salário de 17 mil e os secretários e subsecretários recebem 15 mil e 14 mil, respectivamente. 6:11 em Manaus. Um total de R$1.366.429,63 foi destinado para Itacoatiara, por iniciativa do deputado estadual Alcimar Maciel Pereira, o cabo Maciel, líder do PR. O montante em emendas impositivas foi aprovado na votação da lei orçamentária anual durante a semana, que marca o fim dos trabalhos legislativos de 2016 da Assembleia Legislativa do Estado. Segundo o cabo Maciel, suas emendas foram destinadas para o segmento da educação na sede e zona rural da Velha Serpa. O maior valor de R$526.429 foi destinado para a obra de reforma da Escola Estadual Deputado João Valério de Oliveira, GM3. A educação receberá um reforço das emendas impositivas do parlamentar para aquisição de uniformes escolares para os alunos do ensino fundamental das escolas do município. Além de 2 quadras
quadras poliesportivas nas escolas Maria Ivone Araújo Leite e Escola Estadual José Carlos Martins Mestrinho. A operacionalização e o funcionamento da taxa de controle administrativo de incentivos fiscais e da taxa de serviços foram detalhados pela equipe econômica da SUFRAMA na sede da autarquia. As taxas foram instituídas pela medida provisória 757/2016, publicada no Diário Oficial da União na terça-feira e criadas com o intuito de estabelecer uma nova sistemática de arrecadação para a SUFRAMA, em substituição à taxa de serviços administrativos. A previsão é que as novas taxas passem a ser cobradas a partir de 20 de março de 2017. Durante a apresentação foram destacados os principais pontos descritos nos 17 artigos que compõem a MP e também foram expostas simulações de operações comparando os valores que seriam pagos na TSA com os das novas taxas. A coordenadora geral de estudos econômicos e empresariais, Ana Maria Souza, e o assessor técnico da autarquia, Renato Mendes, explicaram que a TCIF e a TS não são uma nova roupagem ou formatação da antiga TSA. Trata-se de uma nova metodologia, um novo paradigma. Antes, a TSA cobrava a partir do valor da nota fiscal. Agora, a TCIF, por exemplo, se instituiu um valor fixo por operação, R$200, um valor para cada mercadoria descrita na nota fiscal, R$30, com um limitador percentual de 1,5% para que o valor total cobrado não seja excessivo. Isso produz previsibilidade e facilita o planejamento das empresas, o que melhora o ambiente de negócio na região, frisou Mendes. 3 pessoas morreram e uma ficou ferida após uma aeronave cair a 13,5 quilômetros da cabeceira da pista do município de Tabatinga nesta sexta-feira. As informações são da Força Aérea Brasileira, a FAB, e do Corpo de Bombeiros. De acordo com a FAB, a aeronave de matrícula PTICU modelo BE-58 foi encontrada por volta das 15h30. A aeronave havia decolado de Tefé com 4 passageiros a bordo às 10h32 no horário local. O piloto fez o último contato com o controle de tráfego aéreo pouco antes do horário previsto para o pouso, que era às 11h30 local, e depois desapareceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas morreram. A vítima sobrevivente foi encaminhada ao hospital de Itabatinga. O Corpo de Bombeiros informou ainda que quem encontrou a aeronave foi o Exército e que militares estão no local fazendo a guarda dos corpos das vítimas para que não sejam atacados por animais. O Corpo de Bombeiros informou também que por volta das 7h30 deste sábado, os bombeiros militares de Itabatinga irão até o local para realizar o resgate dos corpos que ainda estão nos destroços. O Exército em Itabatinga está comandando a operação. Conforme nota a imprensa da Parintins Táxi Aéreo, a empresa proprietária do avião, estavam a bordo os pilotos Atilon Bezerra Alencar e Wellington Mendes Faustino, além dos passageiros Roberval Moraes Jardim e Luiz Jorge Souza de Oliveira. A reportagem, a empresa não soube informar quais os integrantes da tripulação mortos na queda da aeronave. Uma equipe de busca e salvamento foi enviada ao local do acidente, segundo nota assinada pelo diretor da empresa, Mauro Paulino. Uma equipe de investigadores do 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa 7, sediada em Manaus, será enviada ao local do acidente para iniciar os trabalhos de investigação. O sobrevivente da queda, o passageiro Roberval Moraes Jardim, será trazido para Manaus em uma unidade de tratamento intensivo aéreo, uma UTI aérea, segundo nota da empresa Parintins Táxi Aéreo. Ele tem o quadro de saúde estável, de acordo com informações obtidas pelo Corpo de Bombeiros. A empresa confirmou a morte de 2 tripulantes e um passageiro em acidente. A aeronave modelo Baron 58 e matrícula PTCU desapareceu na manhã desta sexta-feira após decolar de Tefé, a 575 quilômetros da capital, com destino a Tabatinga. A Força Aérea Brasileira, a FAB, informou que o avião de pequeno porte foi encontrado a 13,5 km da cabeceira da pista do aeródromo de Tabatinga, município localizado a 1.108 quilômetros de Manaus. 6h16 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, esclarece que já comunicou aos profissionais e ao Ministério Público do Trabalho todas as providências adotadas pela pasta para efetivar o pagamento dos funcionários contratados pelas empresas que compõem o Grupo Maxiplan e que prestavam serviço nas unidades da rede estadual de saúde. A Suzan informa que possuía contratos com as empresas que compõem o Grupo Maxiplan para prestação de serviços nas áreas de enfermagem, exames de imagens, limpeza e conservação e lavanderia. No entanto, na segunda quinzena do mês de outubro, os responsáveis pela administração das pessoas jurídicas rescindiram unilateralmente o vínculo que mantinham com a secretaria, sem qualquer comunicação formal ou informal, deixando os trabalhadores vinculados às mesmas sem qualquer assistência ou informação, configurando claro abandono de serviço. A partir desse momento, os funcionários contratados pelas empresas procuraram a Suzan para comunicar acerca do abandono e também
que não recebiam seus devidos salários desde o mês de junho desse ano. A Suzana esclareceu que, em virtude desses funcionários possuírem vínculo direto com as empresas e não com o governo do estado, a secretaria não poderia proceder com o pagamento direto aos mesmos. A Suzana informou que faria o levantamento de dados de todos os profissionais e os respectivos valores devidos pelo grupo Maxiplan e submeteria o resultado desse levantamento aos órgãos competentes, dentre eles o Ministério Público do Trabalho. A secretária executiva de atenção especializada da capital, Mercedes Gomes, solicitou audiência junto ao Ministério Público do Trabalho para fins de prestação de informações, oportunidade em que solicitou orientação da forma pela qual poderia agilizar o trâmite necessário à efetivação dos pagamentos. A audiência foi realizada no último dia 16 com a procuradora do Trabalho, Alzira Melo Costa, e funcionários das empresas ligadas ao grupo Maxiplan. Na audiência, a secretária Mercedes Gomes reiterou que a Suzana já havia se comprometido a encaminhar aos órgãos competentes o levantamento relativo aos pagamentos pendentes e dados dos funcionários ligados a essas empresas para solicitar o auxílio judicial que possibilite ao governo do estado do Amazonas realizar o pagamento direto aos funcionários. Após a audiência, o levantamento foi concluído e submetido à apreciação do MPT. A Suzana também esclarece que o próprio Ministério Público do Trabalho informou que iria mover ação civil pública com o intuito de respaldar esta pasta a efetivar os pagamentos dos funcionários. Até o momento, a Suzana não recebeu o comunicado da sentença judicial visando o pagamento devido aos profissionais em questão. Destaca-se ainda que estão sendo adotadas todas as providências necessárias a fim de regularizar a prestação dos serviços outrora desenvolvidos pelas empresas que compõem o grupo Maxiplan, obedecendo-se às recomendações dadas pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público de Contas. Polícia. O corpo de Francisco Marques da Silva, de 46 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira próximo ao Porto das Pedras, no município de Altazes, pela equipe do Corpo de Bombeiros. O homem, junto com outra vítima ainda não localizada, estava desaparecido desde a noite da última quinta-feira, após um acidente envolvendo duas lanchas de transporte de passageiros no município. De acordo com o soldado Dennis Wilson, da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o acidente ocorreu por volta das 19h50 da quinta-feira e as buscas pelos dois corpos desaparecidos tiveram início na manhã desta sexta-feira. O corpo de Francisco foi encontrado por volta das 12 horas, já sem vida. Segundo dados da corporação, Josimar Sandoval Balheiro, de 30 anos, é outra vítima que segue desaparecida. Na manhã desta sexta-feira, o Comando de Policiamento do Interior informou que o condutor de uma das lanchas, além de sobreviventes, foram encaminhados ao DIP do município, que Francisco era o condutor do outro veículo. Ainda conforme o soldado Denis, as buscas por Josimar encerraram-se às 17 horas desta sexta-feira e devem continuar neste sábado. Para as buscas, o Corpo de Bombeiros encaminhou 3 mergulhadores de Manaus para o município com equipamentos autônomos de mergulho. Já as embarcações, segundo o órgão, serão cedidas pela Prefeitura de Altazes. Um homem ainda não identificado, de idade entre 25 e 28 anos, foi morto com 3 tiros na tarde desta sexta-feira, após tentar assaltar uma oficina de veículos na Avenida Brasil, no bairro de Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Segundo o relato do proprietário do estabelecimento, um cliente que estava no local disparou os tiros contra o suspeito e fugiu. De acordo com o dono da oficina, que não quis ter o nome divulgado, por volta das 15 horas, 2 suspeitos chegaram no local em uma moto e anunciaram o assalto. Um ficou na moto e o outro entrou. Ele estava armado e abordou meu primo, que estava aqui na frente. O assaltante ainda tentou atirar 4 vezes contra o meu primo, mas os tiros falharam, disse ele. Ainda segundo o proprietário, um cliente havia parado no local para perguntar se tinha uma peça para o carro, mas o informaram que só em outra oficina mais à frente. O policial militar Challenger de Oliveira Ferreira, soldado lotado na 24ª Companhia Interativa de Comunitários SICOM, foi morto na tarde desta sexta-feira durante uma tentativa de assalto em uma das lojas da distribuidora de cosméticos Rinode, na Avenida Altaz Mirim, bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Dos 3 suspeitos do crime, o pai e filho, Antônio Sérgio dos Santos Viana, de 56 anos, e Cleiton Araújo Viana, de 27, foram presos e o terceiro suspeito conseguiu fugir. Um soldado da Polícia Militar foi morto durante uma tentativa de assalto na zona leste de Manaus. O caso ocorreu na loja de franquia de cosméticos da Rinode, no bairro Tancredo Neves, por volta das 15 horas. Segundo a polícia, os autores do crime foram presos horas depois. De acordo com o coronel da PM, Franclides Ribeiro, 3 homens armados invadiram o local situado na Avenida Altaz Mirim. Ao perceber a ação do trio, o policial reagiu e foi baleado. Os números das loterias.
E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1721. 20 acertos, uma aposta ganhadora lá de São Paulo, recebe 6.464.266 e 63 centavos. Com 19 acertos, 10 apostas ganhadoras, prêmio individual 33.223,08. 18 acertos, 203 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.461,25. O 0 acerto, o azarão, uma aposta ganhadora, leva R$166.115,42. Ele é de São Paulo, capital. Na realidade, pode ser o mesmo apostador que fez os 20 acertos. Vamos às dezenas, então, do concurso de número 1721 da Lotomania. 09, 11, 14, 20, 24, 26, 27, 29, 34, 38, 43, 44, 45, 48, 52, 57, 59, 61 86 e 95. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso de número 1721 da Lotomania, que teve um ganhador lá de São Paulo. 09, 11, 14, 20, 24, 26, 27, 29, 34, 38, 43, 44, 45, 48, 52, 57, 59, 61 86. e 95. Vamos falar agora do concurso de número 4.266 da Quina, que não houve acertador no prêmio principal na Quina. Estimativa de prêmio para o próximo concurso hoje, R$3 milhões. R$3 milhões para hoje, já que a Quina acumulou. A quadra teve 98 apostas ganhadoras, a premiação para cada uma delas, R$4.485 e mais 23 centavos. O terno teve 6.685 apostas ganhadoras, o prêmio para cada um, R$98,87. E o Duque, o bom e velho querido Duque, 2 números acertados, teve o quê? 156.830 apostas ganhadoras. E o prêmio magnífico, R$2,31. Atenção para as dezenas do concurso 4.266 da Quina. Anote. 10, 15, 35, 38, 50. Vamos repetir para você conferir. 10, 15, 35, 38, 50. 6 horas, 31 minutos em Manaus. O assunto agora é Loto Fácil. Concurso de número 1452. 15 acertos, 8 apostas ganhadoras. Eleição de Salvador, Bahia, Brasília, Distrito Federal, Santa Bárbara, Minas Gerais, Curitiba, em Paraná, Canas, em São Paulo, Marília, também em São Paulo, São Paulo, capital, e Ananás, no Tocantins. Cada uma delas vai receber, cada uma destas 8 apostas ganhadoras da Loto Fácil, concurso 1452, deve receber a partir da próxima segunda-feira R$166.632 e mais 69 centavos. Não caiu nada para Manaus, Eduardo. Não, verdade. 14 acertos, 1.021 apostas ganhadoras, o prêmio R$573,90. 13 acertos foram 25.464 apostas ganhadoras. O prêmio, R$20. E 241.290 apostas fizeram 12 acertos, R$8 é o prêmio. 11 acertos, 113 mil, opa, que isso, 1.136.397 apostas ganhadoras, o prêmio fixo, também fixo, R$4. E atenção para as dezenas do concurso 1452 da Loto Fácil. Anote. 02, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24 e 25. Vamos repetir as dezenas do concurso 1452 da Loto Fácil. 02, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23,
25. Agora 6h33 em Manaus. Esportes. Semifinalista dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em que foi quarta colocada, a seleção brasileira feminina de futebol terminou a temporada na 9ª posição do ranking da FIFA, cuja última atualização de 2016 foi divulgada nesta sexta-feira. Eliminado pela Suécia na semifinal e derrotado pelo Canadá pela briga do bronze, o Brasil soma 1.961 pontos. Apesar da prata, os canadenses apareceram em 8º lugar, enquanto os canadenses estão em 4º. A liderança é dos Estados Unidos, com 2.140 pontos, 31 a mais que a Alemanha, que obteve o ouro no Rio e fechou o ano na 2ª colocação. A diretoria do Vasco segue se movimentando para reformular o elenco para a próxima temporada. O atacante Alex Teixeira, que foi revelado pelo clube e atua no Jiangsu Suning da China, é um dos cotados. O atacante está passando férias no Rio, já conversou com Álvaro Miranda, filho do presidente Eurico Miranda, que ficou responsável por iniciar as negociações. Outro jogador que interessa ao Vasco da Gama é o zagueiro Anderson Martins, que também já defendeu a equipe do São Januário e que está vinculado ao Gigarva Stadium, que disputa a primeira divisão do Catar. Um dos principais sonhos de São Paulo para o atual mercado pode vestir verde na próxima temporada. O volante Felipe Melo recebeu sondagem do Palmeiras de acordo com fontes ligadas ao próprio jogador. Os primeiros contatos ocorreram há 3 semanas. Por outro lado, fontes ligadas à direção do Palmeiras não negaram o contato e evitam detalhar qualquer ação do clube na negociação pelo meio-campista de 33 anos que deve deixar a Internazionale da Itália nesta janela de transferência do mês de janeiro, no inverno da Europa. O atacante argentino Hernan Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio, segue negociando com o Fluminense. As informações foram divulgadas pelo site Netflix, garantem que o Pirata já acertou salários de duração do contrato com o tricolor das Laranjeiras. Barcos tem seus direitos vinculados ao Sporting de Lisboa e está emprestado até o final de dezembro ao Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Depois de anunciar o interesse pelo atacante Marinho, o Flamengo está perto de desistir da contratação do jogador. Em entrevista ao canal Fox Sports, o diretor executivo Rodrigo Caetano garantiu que o clube ainda gostaria de contratar o jogador, mas que não pretende entrar em leilão pelos direitos do atacante. Em sua primeira entrevista após ser efetivado como treinador do Corinthians para 2017, o ex-auxiliar Fábio Carilli prometeu uma equipe competitiva, organizada e compacta. Ele afirmou que seu modo de trabalhar é muito parecido com o de Tite, que deixou o time alvinegro no meio do ano para assumir a seleção brasileira. Podem esperar linhas muito organizadas e compactas. Nunca escondi que minha linha de trabalho é a do Tite. Meu jeito de ser é muito parecido com o dele, afirmou o novo técnico, que disse não temer comparações com o já consagrado treinador. Últimas notícias. O principal índice da Bolsa Paulista fechou em alta nesta sexta-feira com o avanço nas ações da Petrobras, Vale e bancos em dia de volume reduzido na última sessão antes do Natal. O Bovespa subiu 1,19% a 57.937 pontos. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira pelo 5º dia seguido em dia de volume fraco de negócios perto do Natal e agenda esvaziada. Na véspera, a moeda fechou abaixo de R$3,30 pela primeira vez em um mês e meio. A moeda norte-americana perdeu 0,88%, vendida a R$3,2700. A Petrobras liquidou nesta sexta-feira uma dívida de 16,7 bilhões de reais contraída junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e informou o banco em um comunicado à imprensa explicando que os recursos já estão disponibilizados no caixa. O pagamento, de acordo com o BNDES, é relativo a 3 contratos de financiamentos com a transportadora associada de gás, a TAG, subsidiária integral da Petrobras, e a própria Petrobras. Em mais um ano marcado por forte recessão e aumento do desemprego, o saldo total do crédito bancário deverá registrar o primeiro recuo da história, com uma queda de 3%, segundo a estimativa divulgada nesta sexta-feira pelo chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel. A série histórica da autoridade monetária começou em 1988. No acumulado deste ano, até novembro, houve uma diminuição de 3,6% no crédito bancário para 3,1 trilhões de reais.
reais, contra 3,21 trilhões no fechamento de 2015. Os preços da gasolina e do diesel vendido nos postos do Brasil subiram pela terceira semana seguida, após a Petrobras elevar no início do mês os preços nas refinarias, apontou nesta sexta-feira um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Desde que a estatal anunciou o aumento dos preços, o litro da gasolina subiu 10 centavos nas bombas dos postos de combustíveis. O índice de preços ao consumidor semanal, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou variação de 0,24% na terceira semana de dezembro. A taxa é de 0,07 ponto percentual acima da registrada na última divulgação. Em 6 das 8 classes da despesa pesquisada, houve acréscimo nas taxas de variação. O Índice Nacional de Custo da Construção acumulou uma inflação de 6,35% no ano de 2016, segundo dados divulgados ontem pela FGV. O principal responsável pela inflação foi o custo da mão de obra, que ficou em 9,59% mais cara este ano, portanto. O custo dos materiais, equipamentos e serviços de construção ficou 2,73% no ano. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, afirmou nesta sexta-feira que a instituição projeta para o estoque total de crédito deve crescer 2% no próximo ano. Essa perspectiva leva em conta uma melhora do ambiente econômico do Brasil em 2017. O BC revisou para baixo sua projeção para o produto interno bruto do próximo ano, de crescimento de 1,3% para avanço de 0,8%. 6h42 em Manaus. A entidade que representa os maiores grupos varejistas do Brasil, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, defendeu nesta sexta-feira a redução do prazo de repasse aos lojistas de valores referentes a vendas em cartão de crédito. A medida, que foi mencionada como parte do pacote de ajustes microeconômicos da semana passada, ainda é objeto de discussão entre o Banco Central e o setor de cartões. Frente às grandes economias globais e até países da América Latina, o Brasil é o único onde o reembolso pelo sistema bancário das vendas efetuadas pelo cartão de crédito ocorre em 30 dias após a operação. Isto além das estratosféricas taxas de juros praticadas no mercado única do mundo, declara o IDV. Anunciado pelo governo como medida para estimular a economia no próximo ano, o saque do saldo das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, só poderá ser feito a partir de fevereiro. O Ministério do Planejamento anunciará um calendário de saque com base na data de nascimento dos trabalhadores. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, divulgou o 4º levantamento da safra de café neste mês de dezembro, o qual aponta que o Brasil, neste ano de 2016, teve a maior safra de café da sua história. A produção atingiu um volume de 51,37 milhões de sacas de 60 quilos do produto beneficiário das espécies arábica e condilon, sendo que a safra de arábica foi de 43,4 milhões e a de condilon de 7,98 milhões. Esse volume de 2016 representa um aumento de 18,8% em relação a 2015. O recorde nacional da produção do café apurado anteriormente foi de 50,8 milhões de sacas em 2014. O Ministério da Fazenda informou que foi realizada nesta sexta-feira a devolução de 100 bilhões de reais por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ao Tesouro Nacional. Operação que já havia sido aprovada pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. A devolução dos 100 bilhões de reais pelo BNDES foi anunciada em maio deste ano e foi uma das primeiras medidas anunciadas pelo então presidente em exercício Michel Temer. Ela faz parte do pacote de medidas para melhorar as contas públicas e tentar estimular a retomada da confiança na economia. Os valores serão utilizados na redução da dívida bruta do setor público, que somou 70,3% do produto interno bruto, PIB, em outubro deste ano, patamar elevado para padrões internacionais. Segundo o Ministério da Fazenda, a dívida bruta será reduzida de imediato na mesma magnitude da operação, 100 bilhões de reais, o que equivale a cerca de 1,6% do PIB. Documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, revelados na última quarta-feira 21 e que integram a papelada sobre o acordo de delação premiada da Odebrecht, causaram perplexidade mundial pela grandeza dos números. Segundo a papelada, o grupo Odebrecht pagou mais de $1 bilhão, ou 3,3 bilhões de reais, em propinas a governantes e políticos de 12 países desde 2003. A maior parte desses subornos
ou seja, 599 milhões de dólares ou quase 2 bilhões de reais, foi repassada a autoridades brasileiras. O que mais chama a atenção, no entanto, é que entre os principais beneficiários estão a ex-presidente Dilma Rousseff. Apesar da fartura de evidências, a mais importante delas, as próprias delações dos executivos e empreiteiras que já apontavam a sua participação direta nas negociações de propina e Caixa 2, a petista insistia em vender uma imagem de política pura e imaculada. A investigação dos Estados Unidos ajuda a desmontar esse discurso. De acordo com a documentação em poder das autoridades norte-americanas, a campanha de Dilma em 2017 foi irrigada com 50 milhões de reais em propinas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pode pedir a prisão de Dilma por ter se beneficiado da corrupção da Odebrecht. Agora, 6h46 em Manaus. O México, a exemplo dos Estados Unidos, também anunciou que começará uma investigação ligada ao caso Odebrecht após o grupo brasileiro admitir à Justiça dos Estados Unidos que pagou centenas de milhões de dólares em subornos em vários países. A Secretaria da Função Pública Mexicana e a empresa estatal Petróleos Mexicanos informaram que investigam supostos subornos pagos a funcionários locais que, segundo a Justiça americana, chegariam a 10,5 milhões de dólares ou correspondendo 34,3 milhões de reais. O presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski negou ter recebido dinheiro quando era presidente do Conselho de Ministros no governo de Alejandro Toledo entre 2001 e 2006 e disse ser favorável a uma investigação à denúncia de subornos da Odebrecht no Peru entre 2005 e 2014. O governo do Equador, que em 2008 expulsou Odebrecht, pediu que o Ministério Público investigue supostos subornos da empresa brasileira no país, onde mantém contratos milionários com a construção do metrô de Quito. A Colômbia anunciou que cancelará os contratos em que forem comprovados atos de corrupção da Odebrecht. O governo do Paraná prometeu processar e punir os funcionários que receberam mais de 59 milhões de dólares em subornos da Odebrecht, informou uma fonte oficial. Na realidade, quem está processando a Odebrecht é o governo do Panamá, país vizinho aqui, a Colômbia e a Venezuela. Exato. O escritório anticorrupção da Argentina informou ter entrado em contato com procuradores e investigadores do Brasil para obter mais informações sobre 35 milhões de dólares em subornos pagos a funcionários argentinos entre 2007 e 2015. A deputada opositora Margarita Stolbizer pediu ao Ministério Público uma investigação preliminar sobre os casos que teriam ocorrido durante o governo da presidente Cristina Kirchner. A Comissão de Controladoria do Parlamento venezuelano, dominado pela oposição, disse que investigará os supostos subornos a funcionários do governo e intermediários para obtenção de obras públicas entre 2006 e 2015, durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. A Venezuela foi o segundo país, depois do Brasil, em valor de subornos pago pela Odebrecht, totalizando 98 milhões de dólares. A Suíça sempre teve a fama de lavar mais branco o dinheiro sujo da corrupção. Agora, o país quer trocar o estigma de complacente com criminosos com o de implacável com desvios. O Ministério Público de lá sequestrou cerca de 100 milhões de dólares, ou 327 milhões de reais que a Odebrecht tinha em contas secretas usadas para pagar propina no Brasil e em outros 11 países. O valor será usado para abater a multa de cerca de 700 milhões de reais que a empreiteira e a Braskem, o braço petroquímico do grupo, se comprometem a pagar no país europeu para encerrar cerca de 60 processos criminais. O PT pretende lançar a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República ainda no primeiro semestre do ano que vem, entre fevereiro e abril. A estratégia tem 2 objetivos. O primeiro é aproveitar politicamente a baixa popularidade do governo de Michel Temer. O segundo é reforçar a defesa jurídica de Lula, réu em 5 processos penais, 4 deles provenientes da Operação Lava Jato e seus desdobramentos. A informação foi reservadamente confirmada por integrantes da direção petista e também do Instituto Lula. 6h50 em Manaus. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou nesta sexta-feira pedido de liberdade feito por Paulo Fernando Magalhães Pinto, ex-assessor do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
Paulo Magalhães Pinto foi preso no mês passado na Operação Calicute, na qual Cabral também foi preso. Conforme o habeas corpus, o ex-assessor do ex-governador é acusado de ter praticado lavagem de dinheiro e ocultação de bens de Sérgio Cabral, entre eles um helicóptero e uma lancha avaliada em 5 milhões de reais. O presidente Michel Temer gravou um pronunciamento que irá ao ar em Rede Nacional de Rádio e Televisão na noite deste sábado, véspera de Natal, segundo a assessoria da presidência. A fala de Temer, gravada nesta semana, deve ir ao ar às 20h30. 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros neste sábado, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. BNDES conclui pagamento ao Tesouro de 100 bilhões de reais. Destaque do dia. Turistas que passarão Réveillon no Rio devem gastar 691 milhões de dólares, diz Riotor. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Estados Unidos se abstém e ONU aprova fim de novos assentamentos judaicos. O que diz o Estado de São Paulo? Em mensagem de Natal, o comandante do Exército prevê agravamento da crise em 2017. No Planalto Central, na capital do país, destaque do Correio Brasiliense. Sequestro de avião na Líbia termina pacificamente e 2 homens são detidos. Principal matéria de capa do Valor Econômico. Caixa cobra juros mais altos no cartão que bancos privados. Taxa do rotativo bate recorde de 482,1%. Principal destaque do jornal Estado de Minas. BH confirma mais 2 mortes por dengue. Número de óbitos já chega a 61 este ano. Vamos agora ao Recife, em Pernambuco, com o destaque do Jornal do Comércio. Polícia do Equador faz busca e apreensão em escritório da Odebrecht. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, destaque do 0 Hora. Mais de 900 mil ainda não sacaram PIS/PASEP, ano base 2014. E o Brasil Econômico. Entidades divergem sobre a eficácia da reforma trabalhista. Vamos agora às manchetes dos jornais locais, começando pelo Agora. Pai e filho são presos por matar policial militar durante latrocínio na loja Rainodê. Jornal do Comércio. Solidariedade, uma chance de praticar o bem. Destaque do Amazonas em Tempo. 3 morreram em queda de avião em Tabatinga. Principal matéria de capa do jornal A Crítica. Melo afirma que vai cuidar de Manaus. 6h52 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai, a técnica de Itamar Jardina e Hernandes Sampaio. 6h52 em Manaus. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Difusora FM.